Olá, muito boa tarde para você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está começando mais um boletim do mercado do boi gordo. Vamos entender o que está acontecendo com o mercado. Uma pressão nos preços está se intensificando e, claro, tem muito a ver com aumento de oferta. Mas de onde vem essa oferta? É apenas do boi, do pasto, que está perdendo a sua qualidade e o pecuarista tem que negociar, tem que vender? É o aparecimento de mais fêmeas indo para o gancho, indo para as escalas de abate? O que está acontecendo? Vamos perguntar para quem entende. Quem está comigo hoje é Ronald Macúcula, da Pátria Agronegócios. O Ronald está aqui com a gente já. Seja bem-vindo, meu caro. Nos ajude a entender que momento é esse. A gente sabe que faz parte do ciclo pecuário, a gente sabe que faz parte da sazonalidade, é um período em que, teoricamente, a gente tem mais oferta, mas, aparentemente, o pecuarista acaba não se protegendo, ou não se prevenindo para esse período. Vamos contar para eles o que está acontecendo nesse momento, Ronald? Seja bem-vindo. Olá, Alexander, bom dia a todos que nos assistem, né, nessa manhã, e vamos trazer aí vocês que vão assistir no longo do dia aí, nos próximos dias, essa entrevista. Acredito que o que a gente vai trazer aqui hoje, além de uma informação do atual momento, é também mostrar o que a gente pode ver de médio e longo prazo. E no curto prazo, Alexander, quando eu olho para o preço do boi em dólares, está muito barato. Quando eu olho esse dólar mostrando de fundamento que pode ir acima dos 5,20, 5,25, nesse atual momento, a gente poderia dizer que o boi não tem espaço para cair mais. Se a gente olhar para a conjuntura até de exportação, isso é o que nos mostra. Arroba aí arroba em dólar hoje 44, 45 dólares, então a gente está chegando no fundo do poço, mesmo no momento onde que as escalas de abate se alongam no interior. Mas quando eu olho para algumas regiões específicas, eu posso dizer que preço do boi no mercado físico, Rondônia, Tocantins, vai ter ajuste no frigorífico para baixo. Por quê, Alexa? Porque as escalas de abate aí, em algumas regiões já estão de torno de 25 a 30 dias. Não estamos falando de média geral. Então, ainda acredito que essa pressão de baixa ela vai continuar para o boi pronto. E aí eu vi alguns clientes, mandou em alguns grupos, e mandou aqui para mim essa semana, Rondônia com a dificuldade de achar escala em frigoríficos ali da região localizada onde estavam os clientes. Então isso me preocupa. Mesmo e apesar do mercado nos últimos 15, 20 dias já ter caído em torno de 8 a 10 reais nos contratos na Bolsa, né? Ronald, qual o preço que você está trabalhando hoje como referência aí para o boi gordo? Boi gordo Praça Paulista hoje, Alexandre, a gente está trabalhando na casa do 222, média. Tá bom? Ontem o próprio CPEA aí trouxe o boi 224, 225. Quando eu jogo isso pro Goiás, seria um boi de 195, 200 reais, mais 10 China. Então um boi aí aproximadamente a 210. Quando eu jogo isso pro Mato Grosso, um boi de 205, 200 reais. Quando eu olho para Rondônia, aí se for um animal China, do 190, mais 12 China, mais 10 China. Então, no interior do Brasil, a gente viu até esse diferencial de base, Alexandre, ele dando a encurtada, São Paulo para outras praças, e isso, na nossa visão, deve prosseguir ainda mais uns 10, 15 dias com essa pressão baixista ainda. E o que te faz acreditar nessa continuidade da pressão baixista, Ronald? Principalmente a falta de chuva no interior. Ontem eu falei com meu pai na fazenda no Pará, e ele falou, graças a Deus que ainda deu uma rodada de chuva nesse último final de semana, e ontem à noite estava chovendo. Mas quando eu pego o Médio Brasil, Centro-Oeste, região de Ponto Lacerda, Araputanga, região do Vale do Araguaia, saindo do Goiás ali, região de São Miguel, Mozarlândia, Nova Crixás, subindo, Água Boa, Canarana, faz mais de 15, 20 dias que não chove naquela região. Quando você pega o Tocantins, o Mato Piba, também a chuva tão escassa. Então, vai começar a aparecer um volume maior de animais nesse atual momento, e a gente percebe isso já com as escalas de abate alongando, Alexandre. Animais que era para muitas vezes ter saído lá dentro do abril, ter saído no final do março, mas devido aos preços e ter no pasto à disposição, o pecuarista segurou um pouco mais, Alexandre. Ô Ronald, mas agora com a degradação da pastagem não tem jeito de ficar segurando esses animais, certo?
Certo. E aí, a gente poderia já olhar para os... Ronald, então se vai ter agora, a gente vai ter uma lacuna aí, pode ter mais correções, R$ 5, R$ 6 no mercado físico, e aí a gente vai ter o segundo semestre de preços melhores. A Bolsa já mostra isso, tá bom, Alexandre? A Bolsa já mostra um boi em torno de R$ 15, R$ 18 melhor para o segundo semestre do que o atual momento hoje. Quando eu olho para um fator que me preocupa é intenção de confinamento do segundo semestre. O próprio IMEA trouxe um dado aí, um dado que trouxe preocupação. O que é preocupação? A relação de troca, saca de milho do grosso, média hoje do milho safrinha que está entrando, vai ser o milho de 35, 32, depende da região, 37. Quando eu olho a arroba 200, essa relação de troca dá em torno de 5,5, 5,6 saca. Então, o próprio levantamento do IMEA já trouxe ali que a intenção de confinamento, comparado ao ano de 23, para o segundo semestre do 24, será maior, em torno, se eu não me engano, aqui agora em números, mas ser mais exato, em torno de 46%, algo próximo a isso. É isso. Então, vai ter muito boi de segundo semestre ali, entendeu? Vindo. Ronald, vamos entender então, primeiro esse próximo momento, né? Você falou que tem mais 10, 15 dias aí de mais pressão nos preços, compondo as escalas, o boi que está saindo das pastagens degradadas, mas e a participação de fêmeas continua também, Ronald? Continua, Alexandre, e esse é um tema que muitas vezes é um tema delicado, porque quem abate fêmea, ele começa dos grandes, mas também, Alexandre, do pequeno. Eu sei que, olhando financeiramente, fazer cria dentro de uma área aí de 100 hectares, 50 hectares, 30 hectares, não é tão remunerador como o ciclo de engorda, pegando novilho ou recria. Eu falo isso até pelo número. Estava conversando com o zootecnista que faz essa parte dentro da fazenda, ele mostrou isso. Então, quando eu olho para o abate de fêmea, eu acredito que esse abate de fêmea para o ano 24, ele vai continuar crescendo, Alexandre. Né? Mas, Ronald, e o tal do ciclo pecuário, não era para estar virando já? Sim, Alexandre, ele já era para estar virando. E o que muda no ciclo, né? O ciclo é a tomada de decisão. Eu tomo a decisão de abater mais fêmea hoje, essas fêmeas vai afetar o ciclo no médio e longo prazo, Alexandre. Então, se eu abato fêmea hoje, logo em sequência eu começo a ter uma oferta menor de bezerro. O ciclo de pecuária, ele existe. Agora, como se comportar nesse ciclo, que é a pergunta. Tá bom, Alexandre? Muitos vão se comportar de maneira errônea. E após a internet, vamos botar depois da pandemia, de 2019 para cá, a internet ajudou muito mais, Alexandre. Tanto eu faço o meu dia a dia na internet, ali no Instagram, YouTube, TikTok e outras plataformas que a gente usa para divulgar nossa mensagem, o próprio Notícias Agrícolas, o produtor teve mais acesso e entendimento do ciclo pecuário. Se todo mundo sabe que existe esse ciclo pecuário, por que o preço cai mesmo assim? Porque a decisão ela é tomada hoje. Do bezerro que eu vou colocar daqui 1 ano e meio à frente. A vaca que eu vou segurar hoje, ela vai impactar lá na frente a oferta maior de bezerro. A vaca que eu estou abatendo hoje, ela vai impactar daqui 1 ano, daqui 1 ano e meio, oferta menor de bezerro. Então sim, Alexandre, se comportar e estar dentro do ciclo pecuário ajuda muito a ganhar dinheiro e continuar na atividade. Existe um número, esse número é alarmante, Alexandre. 45% das fazendas até 2040, 2050, é um número aí de algumas empresas que fazem esse levantamento, de pecuária não existirão no setor. Então, talvez algum pecuarista, por falta, muitas vezes, de buscar conhecimento, o que fez ele chegar até hoje aqui, Alexandre, não vai levar ele para um novo patamar. Vamos botar os últimos 30 anos de pecuária dele, vamos dizer que ele esteja com 50 anos. Com 20 anos ele começou na pecuária. Talvez, para chegar nos 70, ele precisa repensar o negócio dele e estruturar de uma forma melhor para ter uma longevidade e lucratividade que mantém ele no setor. Tá bom, Alexandre? Muito bem. Bom, Ronald, eu perguntei das fêmeas, porque você mandou para a gente um gráfico aqui mostrando como é que está sendo o comportamento do abate de fêmeas aí, ou como é o comportamento do abate de fêmeas aí ao longo dos últimos ciclos pecuários. Vamos ver esse gráfico para você poder explicar para a gente? Pode ser, vamos fazer esse gráfico como um tomador de decisão. Esse gráfico, quando você faz ele, não é para colocar números no Excel, é para ver a decisão que eu tomarei hoje, ela vai condizer com o meu resultado futuro.
Se eu chego no ano de 2021 com o menor abate de fêmea dos últimos 4 anos, então 2017, 2018, 2019, 2020, esse abate começa a diminuir em 2021, eu tenho muita fêmea à disposição. Se eu tenho muita fêmea, 2021, 2022 eu já começo a colocar mais bezerro à disposição. 2023, setembro de 2023, a gente viveu o pior momento da cria, o pior momento da margem líquida da cria, onde o bezerro naquele momento caiu muito. Então, o abate de fêmea, na minha visão, Alexandre, para o ano 24, ele vai continuar crescendo. A gente está falando de um 23 com 42% de participação de fêmea sobre abate total, certo? Podemos ver mais que isso, Ronald, então? Talvez uns 41, 42. Se eu pego já os primeiros dados aí do IMEA, eu colocaria esse número talvez os 42 ou 43, depende muito proporcional. Eu sei que o ano de 23 ele foi absurdamente grande o abate de fêmea até no segundo semestre, comparado com anos anteriores que não era tão grande. Porque a margem da cria estava muito ruim. A gente vendia bezerra no interior da Rondônia, do Pará, do Mato Grosso, bezerra na casa, Alexandre. É vergonhoso falar isso, né? Na casa, eu tenho um tio que ele é criador, ele falou, eu não vendo bezerra a R$1.000. Eu vou fazer toda a manobra dentro da fazenda para segurar essas bezerras, porque a conta não fecha. Então eu vou assumir agora uma nova estratégia, segurar essas bezerras. Então a gente vendeu bezerra de R$1.000, bezerra de 1.400, 1.500. Então, mas a gente, ainda assim... olhando os ciclos anteriores, ali quando a gente olha 2012, 13, 14, por exemplo, a gente vê a participação de fêmeas ainda elevada durante 3 anos seguidos. Daí no próximo ciclo, 17, 18, 19, a mesma coisa, 3 anos seguidos. Aqui no 23, a gente não tem 3 anos seguidos ainda, Ronald. Vamos ter, será? Exato, talvez se a gente pegasse o 22, já falando que é um abate maior do que o 21, 23 um abate maior do que o 22, a gente poderia dizer que o 24 seria igual ou maior do que o 23? Então, Alexandre, eu acredito que ainda vamos ter muita fêmea sendo abatida no ano 24. Por quê? Porque a margem líquida do bezerro ela deu uma leve melhorada comparado com setembro e agosto de 2023, mas ainda não é tão remuneradora como era em tempos atrás. Então, se eu olho no histórico, no ciclo pecuário do ano 2011, 2012, 2013, 2014, eu acredito que isso a gente pode seguir. Se eu olho no ano 17, 18, 19, eu acredito que esse abate fêmea ele vai continuar crescendo. Se ele continua crescendo, Alexandre, eu tenho uma dificuldade de ver o boi explodindo 70, 60 reais na arroba para o ano 24. Tá. Vamos ver a próxima tela, que tem a ver com essa questão do abate de fêmeas e a relação dela com os bezerros. Vamos lá. Esse gráfico, ele é interessante demais olhar para ele, porque ele é um gráfico do bezerro. Eu só abato fêmea, Alexandre, porque eu tenho um bezerro muito barato, não tão remunerador. Ronald, isso é mentira. Muito barato, isso é mentira. Ciclo pecuário não existe. Isso é conversa de analista, de consultor, querendo vender curso, querendo vender treinamento, querendo vender uma análise que está caindo por isso. Mas olha lá o preço do bezerro em 2022. Nós nem pegou um gráfico aí de 3 anos, porque 2021, esse bezerro chegou a estar sendo precificado no indicador CPEA 3.300, 3.400. Então, no ano de 22, quando começa a aumentar o número de fêmea, era 2.700. Quando eu chego no ano 23, setembro, agosto, outubro de 23, era um bezerro de R$1.800. Olha agora onde ele está. Já teve uma leve melhora. Já subiu R$200, 250 no indicador. É um bezerro de 2.000. Hoje é um bezerro de 2.000, né? Exato. Esse bezerro de 2.000, se você pegar esse mesmo dia que eu tirei esse gráfico lá, isso aí se acompanha. Parabéns ao pessoal da Exalc aí, entendeu? Que sempre está aqui com vocês, muitas vezes trazendo a informação. Tem esses dados, é só você digitar o Google aí, CPEA, Mato Grosso do Sul, bezerro, clica lá, você vai ver o bezerro saindo todo dia, a partir das 4h45. O bezerro já subiu aí. Esse bezerro pesava 202 quilos. Pega R$281 dividido por 200 quilos. Vai dar aí um bezerro de R$10 mais ou menos, um quilo. Vai dar um bezerro aí de R$300, arroba no MS, tá bom, Alexandre? Ô, Ronald, então o abate de fêmeas está ligado ao volume de bezerros. Bezerro começou a ficar caro, começou a ficar barato, daí começa a bater fêmea.
Exatamente. Isso, a gente está olhando o gráfico. Aqui nós não estamos achando nada, tá, Alexandre? A gente está olhando para o gráfico mostra isso. Tá. Muito bem. E aí o abate de fêmea também ele está crescendo, concorda, Alexandre? Não cresceu no ano 2022 comparado com o ano 21? Não cresceu no ano 23 comparado com o 22? E tudo indica que ele vai ser igual ou muito proporcional no ano 24 também. Porque quando eu falo do bezerro, o bezerro já tem uma melhora. Bezerra bem lento ainda. Algumas regiões você não viu essa melhora ainda. Então, por isso, o pecuarista ainda vai mandar esse ano, na minha visão, muita vaca ainda, muita novilha para o abate. Ou seja, você tem um abate de fêmeas, isso implica inversamente no preço do bezerro, porque você deixa de produzir bezerros, vai diminuindo a oferta de bezerros ao longo do tempo, e ao mesmo tempo você oferta mais carne no mercado que compete com a carne do boi gordo e, enfim, gera essa pressão nos preços da arroba. São dois movimentos contrários, mas casados aí com o abate de fêmeas. Exatamente isso, Alexandre. E aí talvez a gente poderia ver isso, Alexandre, na próxima imagem, né? Vamos ver a próxima imagem. Essa imagem ela fala por si só. Não precisa eu falar do ciclo pecuário. Ela está aí. A próxima imagem que a gente fala do ciclo pecuário, que aí eu pego, acho que a outra imagem, tá bom, Alexandre? Essa imagem, perfeito. Bezerro caro lá atrás, Alexandre. Estimula eu segurar a matriz, certo, Alexandre? Aham. Porque o bezerro estava caro, perfeito. Ronald? Se eu tenho retenção de animais fêmea indo para a linha de abate. Oi, Alexandre, tá me ouvindo? Deu uma falhadinha, mas pode continuar. Bezerro caro, você retém matrizes para produzir mais bezerro. Exato. Se tem menos matriz indo para o abate, Alexandre, vai fazer com que o preço do boi sobe. Aí a gente viu boi no indicador paulista aí, boi 245, 240, pontualmente, no ano de 21. Beleza, ano 22, boi ainda muito firme. Se o boi sobe, vai ter uma oferta menor de bezerro, porque o boi só subiu porque eu tô batendo, vai ter mais bezerro. Se o boi sobe, porque tô batendo menos fêmea, então vai ter mais bezerro. Perfeito, se tem mais bezerro, lei da oferta e demanda, tem mais bezerro e eu tenho bezerro à disposição, vou pagar menos para esse bezerro logo em sequência. E aí o preço do bezerro começa a cair. Se o preço do bezerro começa a cair, em vez de eu ficar vendendo bezerro, eu vou vender minhas matrizes mais pesadas, para fazer mais dinheiro dentro da fazenda. Eu começo a colocar a matriz no mercado. E foi o que aconteceu no ano 22, 21, 23 e agora no 24, tudo indica que vai continuar. Se eu tenho mais matriz vindo para abate na linha final do frigorífico, eu vou ter menos necessidade de boi gordo, então eu vou pagar menos pro boi gordo e o preço do boi da arroba cai. Se eu estou abatendo fêmea, começa a faltar bezerro. E aí, talvez para a gente fechar aqui o elo, essa falta de bezerro ela fica mais evidente quando? Final de 25, segundo semestre de 25, 26, 27. Aí a proporção de altas ela vai ser condizente com o mercado, demanda naquele momento, mas também como vai ser esse abate ainda nesse ano e no próximo ano. A gente já está nessa transição, então, de bezerro se valorizando para chegar no bezerro caro, é isso? Exato, Alexandre. Quando eu pego, por exemplo, vamos pegar aqui o passado. O passado me ajuda o quê, Ronald? Tomar boas decisões do futuro. O passado ele não é mãe de nada de ninguém, ele não tem bola de cristal. Quando eu olho o boi de 2017 até 2018, o boi tem pouca variação, Alexandre. Se você olha o gráfico aí atrás, então a gente pode ver um ano 24 um pouco mais lateralizado, se não tiver nenhuma surpresa negativa, que seria, às vezes, um caso de vaca louca, uma paralisação para jogar preço para baixo. A gente pode ter mercado lateralizado sem ter melhoras tão significativas para a categoria de boi. Quando eu olho para a categoria de bezerro, nos últimos 30 dias, a gente teve aí umas especulações, tá, Alexandre? Só que aí, quando cai na real, o pecuarista, pagar bezerro de 300, pagar pelo bezerro de 310, 320 reais arroba, pode ser uma conta... Que não fecha, né? Pensando em quem tem eficiência operacional. Eu falo aqui para públicos distintos, tá, Alexandre? Eu tenho, talvez, pecuarista aqui que me ouve, que para engordar esse bezerro, ele leva 1 ano e 7 meses. Ele compra o bezerro agora
de 7 arroba, 6 arroba, ele leva aí 1 ano e 7 meses, quase 2 anos, para abater esse bezerro, que vai virar boi. Mas eu falo com alguns pecuaristas que fazem isso 1 ano e 2 meses, 1 ano. Ele pega um bezerro de 7 arroba, ele faz a recria com mais 7 arroba, 14 arroba. Leva 3 meses para botar mais 6 arroba no boitel, no confinamento. Então, assim, são realidades distintas, mas comprar um bezerro hoje de 320, 310 arroba, bastante atenção. Ô Ronald, o Francisco Abrão está perguntando por que o bezerro perdeu a relação de troca com o boi gordo. Porque em relação ao boi, o bezerro ainda está caro, troca ruim. É isso que você está falando, esse bezerro de mais de 300, 310, 320 por arroba aí. Pelo menos no Mato Grosso do Sul, ele está relatando aqui. Por que voltou a subir então? Por conta dessa virada de ciclo já? Ou nesse caso é mais sim, tá bom, Francisco? Por conta da desvalorização do boi gordo, hein? A gente poderia dizer da desvalorização do boi gordo, mas houve também uma especulação um pouco acerbada. Francisco, não estou aqui dizendo que é bom ou ruim vender bezerro a R$8 o quilo, a R$9 o quilo. Jamais. Isso a conta não fecha vender bezerro, por exemplo, a R$7,50 o quilo. Para atividade. Não estamos dizendo isso. A gente tem que ter, nesse momento, é delicado falar, porque nenhuma dos elos está tão feliz. Quem vende o bezerro de R$10 o quilo já fica feliz. Quem vende o bezerro de R$8,50, R$9 não está tão feliz. Mas pensando numa compra, eu acho que foi, olhando até pelos leilões que eu acompanhei, eu entrei no YouTube, acompanhei os leilões, aí, alguns leilões, que pipocou o bezerro, por exemplo, de R$300 arroba. Era aquele bezerro batido no martelo mesmo, sabe? Por quê? Todo mundo vai pro leilão com dinheiro no bolso e eu preciso começar a repor meu plantel. Se o Ronald veio aqui, se o João, se o Pedro, se o Antônio começou a falar que esse tal desse ciclo pecuário vai subir, e meu vizinho tá comprando e eu vou ficar de fora, então eu vou ter que brigar o lote com ele para garantir. Então por isso que a gente viu alguns leilões já saindo um pouco na frente. Mas paciência, esse mercado subiu muito mais do que o do boi gordo. E aí a relação, Francisco, ficou tão ruim nesse momento. Porque algumas regiões, eu vou mostrar no final a média de bezerro, a média de bezerra aqui. Acompanha até o final que você vai ver, né, Alexandre? Vou mostrar preço de reposição no médio Brasil, né? Muito bem. Vamos para o próximo slide, que tem aí uma relação aí de preço do boi, se eu não me engano. Vamos ver. Esse slide, ele nos traz aqui que certeza que ele nos traz, né? Ele nos traz uma certeza que eu posso posicionar no mercado fazendo uma gestão de risco. Então, toda a conjectura que a gente fala, e aí eu vi um cara esses dias dizendo, o bezerro sempre sai na frente do boi. Boa, parabéns por isso. Mas se eu não tenho eficiência operacional, pagar no bezerro 500, 600, 700 reais de ágio para diluir no boi nos próximos ano e meio, 1 ano e 3 meses, vai ser difícil. Porque o boi para novembro, na bolsa hoje, ele é projetado a 234, 243. Se eu pego o boi do maio, que vai fechar agora no final do mês, essa diferença é R$18, né, Alexandre? Então, 225 contra 243, não é isso? Exato. Faz R$18 aí, R$18 vezes um animal de 7 arrobas. Então, nós estamos falando que seria o bezerro, 7 arrobas vezes 18. Então, está dando R$126. Mas eu estou pagando num bezerro R$500 de diferença. Então, esse boi precisa subir nos próximos 6, 9, 10, vamos botar no próximo ano e 2 meses, porque senão a conta vai ser ruim para diluir. Então tem que brigar, tem que ser, essa compra ela tem que ser brigada, ela tem que ser bem feita. Ronald, dá para eu fazer uma gestão de preço? Eu vou fazer uma aula, um treinamento aí, mostro uma aula grátis, semana que vem falando sobre isso. Como você pode fazer uma proteção tão antecipada se a bolsa só mostra que tem seguro só até novembro, Alexandre? Isso é complicado, tá, Alexandre? É um tema delicado, mas é o que a gente está vivendo hoje. Muito bem. Eu estou fazendo aqui as contas, 243 menos 225, é uma diferença aí justamente de R$18, quase R$20 aí, indicando, Ronald, uma melhora do boi gordo para o segundo semestre, mas você lembrou aí que pode ter muita oferta lá na frente. Até que ponto essa oferta maior pode
tirar esse ganho aí que hoje o mercado futuro está indicando? Essa oferta a gente está falando que é já projeções, tá, né, Alexandre? Que é o próprio IMEA que trouxe outros. Sim. Quando eu pergunto qualquer pecuarista hoje, ele quer estar na pecuária. Eu já vi o ânimo do pecuarista, do confinador para o segundo semestre, ele tá otimista. E com toda razão. A gente vai mostrar um gráfico da nossa arroba no mundo. Então, assim, o que a gente tem que andar é fazer a gestão de preço. Não vamos entrar de peito aberto nessa brincadeira, não, tá bom? Confinar boi é um negócio caro, confinar um boi é um negócio que tem que ter eficiência. E por isso que os boitéis, que tem gestão de risco, ele é tão assertivo, tá, Alexandre? Boa lembrança, Ronald. Se a gente tem essa expectativa de que lá na frente vai todo mundo confinar e o próprio IMEA está trazendo essa expectativa aí para o mercado, é sinal que esses 242 que a gente está vendo lá em outubro, em novembro, pode ser que não se concretize, então. Então, o que você faz? Se protege, é isso? Tem que se proteger, Alexandre. E quando eu falo de proteger aqui, alguém faz a pergunta: Ronald, como é que funciona isso? Como é que é isso? Cara, você paga o seguro. Você tem sua caminhonete aí, você tem sua estrada, você tem sua Amarok aí. Ela custa, vamos botar aqui, R$200 mil. Você vai fazer um seguro para ela de R$5 mil. Se ela for roubada, se ela bater, ou se ela, por algum motivo, amanhece com fogo dentro da garagem, você vai acionar a seguradora e ela vai pagar o preço da caminhonete. No boi você tem seguro. E esse seguro é para onde? Praças Paulista. Se Praças Paulista está 240 para outubro, se o boi vem para 220, na sua região cai R$20 também. Se o boi vem para 210, sua região cai R$30. Então faça o seguro. Paga R$5 por arroba em média, Alexandre, e dorme tranquilo. Se o boi explodir, for para 260, R$270 em Praça Paulista, você perdeu R$5 na bolsa, só que você vai vender seu boi mais caro no mercado físico. Ronald, é 100% de correlação para o meu mercado físico na Rondônia? O João Marcos aqui, Fontinelli, trouxe que tem boi na Rondônia hoje há 180 dias. Ou a R$180, Alexandre. Quer dizer que o boi de Praça Paulista, que está 225, vamos botar 220, para a região dele 180, é R$40 de diferença. Se o boi em Praça Paulista, Alexandre, vem para R$200, o boi lá para ele vai por 165. Ronald, tem essa projeção? Não, os números que a gente está mostrando é números mais firmes, mas nunca se sabe, né, Alexandre? A gente está falando hoje. E eu tomo a decisão de mandar um boi para o coxa hoje. 90 dias depois que o boi está no coxa, eu poderia ter feito um seguro, eu poderia ter feito uma gestão de risco. Aí Você citou o João Marcos... pular sem... Ô, Ronald, você citou o João Marcos Fontinelli aí. Pode prosseguir. Ele falou aí do Rondônia pagando 180 para 30 dias, reposição 1.100 para fêmeas, mas ele quer saber se dessa perspectiva de aumento na arroba, né? Porque nesse valor fica difícil fazer a reposição. Aquilo que você falou, tem que fazer as contas para ver se vale a pena para não fazer um estoque caro também lá para frente, né? Alexandre, gosto desses animais, tá bom? Comprei recentemente no Pará, e agora tem uma parceria com um amigo ali no Pará, novilha, do meio que ele tá falando ali, novilha de 9, 10 meses, para ser mais exato, saiu média de 222 quilos, faz aí, alguém tá com a caneta na mão aí? Faz aí, 222 quilos vezes 5, eu paguei R$5 na arroba, tá bom? No quilo, tá, Alexandre? Então tá saindo uma arroba de R$150. 1.110. Tá, perfeito, 220... Exatamente, esse é o preço que eu paguei. Então, muito parecido com o preço que ele está achando lá. É um ruim negócio? Não é um ruim negócio. Agora, eu tenho que ter essa gestão. Agora, é ruim negócio para quem? Não é um ruim negócio para quem, tá, Alexandre? Para quem está entrando na atividade, para quem vai entrar nesse ciclo. Para quem está vendendo, essa bezerra custou, em média aí, vamos botar aqui R$60 da diária, vamos botar aqui R$60, desculpa, da diária não, do aluguel mensal, o ano tem 12 meses. Só de aluguel, essa novilha aí, essa fêmea aí, tá custando 720. Vamos dizer aí, teve mais custo com sal, vacina e operacional. O capataz, o vaqueiro que tá ali no dia a dia. Vamos botar mais R$300, tá, Alexandre? R$300. Nós estamos falando que essa bezerra aí tá custando
em torno de R$ 1.020. Se eu coloco o capital investido no tempo, eu estou empatando a conta, em alguns momentos até tendo mais negativa dentro da cria que está vendendo essa fêmea de 1.100. Mas é o preço, não tem muito o que a gente fazer, mercado. Vai chegar o momento que essa corda vai mudar de mão. E essa mesma fêmea, a gente vai pagar nela aí R$ 1.900, R$ 2.000. Esse é outro momento que a gente viveu lá no ano de 20 e 21, tá bom, Alex? Vamos continuar vendo os slides que a gente tem. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar um preço médio aí da reposição. Antes disso, a gente tem um outro gráfico antes disso ou já é esse? Tá, ok. Já é o preço médio aí, o Ronald. Vamos ver o preço médio aí nas regiões. Para macho e fêmea, é isso? Exato, Alexander. Esse preço de reposição que está na tela, ele é um preço muito bom, porque aí eu acompanho, Alexandre, as categorias de reposição no médio Brasil, Alexandre. E aí, Ronald, eu tive um bezerro estourando o preço, maravilha. Você teve um bezerro, mas qual é a média do seu estado? Pode ser que um leilão pontual, um animal de alta qualidade saiu ali. Então aqui eu pego boi magro de 12 arroba e meia, garrote de 10 arrobas, eu pego bezerro de 8 arrobas e desmama de 6 arroba e meia. Quem trabalha com quilo, está aí também, 195 quilos para desmama, para bezerro 240, para garrote 300 e para boi magro 375. Aqui você olha por estado, né? Você olha desde São Paulo até o Maranhão. Onde tem o bezerro mais barato do Brasil hoje? Rondônia e Pará. Você pega ali e aí você pode pegar Rondônia e Pará. Média do bezerro de 6 arroba e meia, na Rondônia, R$ 571. 1.571. Quando você pega Pará, 1.510. Quando você olha nos outros estados, você já vê melhora. Olha o MS lá, bezerro de 1.900, de média. O próprio indicador ali mostrou que o bezerro já está 2.000. Quando esse bezerro é um pouco mais pesado, né? Tá falando de bezerro. Então, assim, é nesse sentido. Agora, olha as fêmeas para ver também, Alex. Na mesma categoria, mesma proporção. Animais de 6, 7 arroba, 9 arroba e 11 arroba, Alex. Olha para tu ver o preço. O Francisco falou que... Francisco não, foi o João Marcos falou que a fêmea na Rondônia está custando 1.100. Mas quando eu olho um animal de 180 quilos, na Rondônia, seria 1.075. Então, assim, Alexandre, isso vai mudar. Isso já começou, já teve uma leve melhora. Parou de cair no extremo do Mato Grosso, do Pará, da Rondônia. Já parou de cair. Agora a gente precisa empilhar essas altas que houve no MS, essas altas que houve no Goiás, em São Paulo, para o interior do Brasil. E quando você olha o volume, não vamos aqui ficar fazendo... Tem que fazer conta. Onde tem o maior volume, os 4 maiores plantéis de gado hoje? Mato Grosso, Pará, Rondônia, aí a gente pega Goiás, a gente pega o MS, a gente pega Minas. Então, esses 4, 5 estados, 6 estados representam 80% da amostragem, 70% da amostragem, que é onde... E aí os estados do norte trazem muita fêmea para o mercado, traz muito do bezerro. Não é estranho a gente ouvir em algumas rodas de amigos, pecuarista que tem fazenda no Pará, mandando bezerro para o Goiás, mandando bezerro para Minas, para Bahia, para São Paulo, os machantes aí fazendo isso. Bezerro da Rondônia chegando aqui no Goiás. Falei esse dia, estava no elevador, um amigo ali que é pecuarista, conversando com ele. Tem um amigo e tal, trouxe um bezerro para mim da Rondônia aqui para o Goiás. Chegou aqui R$ 150 mais barato, mesmo pagando frete, mesmo pagando imposto. Porque existem algumas regiões que têm uma oferta um pouco maior. Né? Ô, Ronald, então é pertinente essa pergunta do Vitor Monteiro de Almeida. Até agosto, você acredita em um pequeno recuo, mesmo que seja pequeno, no preço do bezerro? Até agosto, pode. A gente... aonde? A pergunta é aonde, né, Cuiabá. Porque se eu olho algumas... Cuiabá, ele é lá de Cuiabá, no Mato Grosso. Cuiabá, alguns leilões no Mato Grosso já teve uma melhora de preço nos últimos dias. Talvez eu vejo região do MS, região de São Paulo, Minas, dando talvez uma estabilizada no preço, não caindo, mas talvez não tendo alta, e talvez a gente pode ver o interior da Rondônia, Mato Grosso, e aí quando eu falo interior, estou falando da região mais extrema, onde tem muito bezerro à disposição, Alta Floresta, região de Carlinda, essa região mais saindo da 163, tanto para a esquerda, quem está subindo ali, sentido ao Pará, como à direita, região aí de Guarantã, Matupá, tem uma oferta um pouco juína. A gente pode ver, sim, bezerro ganhando força nessa região,
uma melhora aí de, vamos botar no quilo, ganhando 50, 60 centavos no quilo, e regiões como a que já teve alta, estabilizando e em algum momento até tendo correções, tendo ajuste. Muito bem. O Thiago Garcia está dizendo aqui que, como o bezerro já deu uma melhora, ele acha que não vão ser 3 anos seguidos de abate de fêmeas, não. A gente vai ter aí o ano passado e mais esse ano e já virando o ciclo já, Ronald. Exato, exato. Alexandre, olha para você ver, e faz sentido. E aí, faz muito sentido isso, sabe? Faz muito sentido. Por exemplo, a região que a gente percebe isso, poxa, o IMEA faz um trabalho magnífico. Parabéns, o IMEA, aqui tem que falar em público. O que o IMEA faz para o Mato Grosso, a gente poderia ter outras empresas, outras instituições fazendo em outros estados. A gente saber como é que está o abate de fêmea proporcional ao de macho. Eu sei que o IBGE solta isso, eu sei que a gente tem isso a cada. Só que é muito lento. O IMEA traz isso com muita. Traz isso bem rente com o mercado, a gente consegue acompanhar isso mais de perto. Talvez eu teria dados de outros estados, eu conseguiria responder essa pergunta com maior qualidade de informação, tá bom, Alexa? Tá. Olha aqui, tem mais perguntas aqui chegando. O Fernando Ehlers quer saber se o boi magro de ano e meio, quanto que dá para pagar, o Ronald? Em qual região? Noroeste do Paraná. Ele trouxe ali questão de R$ 8 o quilo. Isso. Se a gente fala de R$ 8 o quilo, a gente está falando aí de uma arroba de 240, talvez até uns 245, 245 daria. Pensando, eu tenho que entender como é que vai estar agora a arroba produzida dele. Se a arroba produzida dele, ele conseguir produzir uma arroba de 190, a conta fecha, vai dar 9% no período da engorda. Então, vai muito disso. Como é que eu tenho meu custo de arroba? Se eu estou com a diária de 14,50, fica difícil eu pagar 240 nesse atual momento para o animal que vai ser abatido no próximo 120 dias, 4 meses, 3 meses. Muito bem. Como o Aurélio Rosa, como sabermos que houve abate recorde de fêmeas ano a ano de 2022, 23 e 24? Isso a gente faz através do levantamento do próprio IBGE, o próprio IBGE traz esses dados para a gente calcular. Então eles trazem os abates cifra, os abates formal, né? Informal, infelizmente, a gente tem que fazer uma estimativa, que é aquele que abate sem ser nomeado. E aí a gente vê o proporcional de fêmea comparado com o proporcional de macho. E aí a gente chega. E aí o IMEA traz isso exclusivamente para o Mato Grosso. Parabéns. Volto a falar aqui, o que é bom, a gente tem que trazer aqui e levantar, porque eu consigo saber isso com tempos à frente. O IBGE solta isso a cada 2 meses, atrasado do que já passou, sabe? Então, por exemplo, eu vou saber, vai sair agora, vou saber o que foi feito no primeiro trimestre. Puxa, mas aí a gente já está tempo à frente. E aí a gente tem esses dados, tá bom, Aurélio? E aí você quer fazer uma pergunta, liga para algum frigorífico que atende só mercado doméstico, aí você consegue falar com o dono dele. Eu falei com o dono de um frigorífico da região de Alvorada, Tocantins. Ele falou, Ronald, no ano de 2022, 70% dos animais que veio para o abate durante o ano foi proveniente de macho. No ano 23, 75% do que estava vindo era proveniente de fêmea. Por quê? O preço do bezerro saiu de 2.600 no Tocantins para 1.800, 1.700. Então, a fêmea começou a crescer bastante. Daí ele continua o pensamento dele, o próprio Aurélio. Se houve um abate recorde de fêmeas, 22, 23 e agora em 24, consequentemente vai haver uma redução no número de bezerros a cada ano. Será que essa safra 23, 24 do bezerro já não teve esse impacto na redução da oferta? Alexandre, acredito que não. A gente está só R$ 200 do fundo do poço, que foi em setembro de 2023. Isso é um número, tá bom? Número. Então, se eu pego, por exemplo, região como a Rondônia, região como o Pará, região como Mato Grosso, depende da região, você não viu a melhora de R$ 200 ainda no bezerro. Eu acredito que isso vai ser um pouco mais lento. Talvez isso já é uma amostra. Agora, a velocidade disso é conforme vai o número de abate. Se continuar nesse movimento, Aurélio, talvez o ano de 24, 25, a gente vê isso muito latente. Aí o bezerro sobe R$ 500 no ano.
Se eu pego do fundo do poço de 2023, setembro de 2023 até agora, o bezerro não sobe, o que o bezerro subiu proporcionalmente, R$ 250. Muito bem. Paulo Soares está dizendo aqui do no estado, aí no seu estado, estado do Pará, município de Brasil Novo, R$ 13 o quilo. Eu não entendi o quê. Não, quilo de bezerro. Ele quis falar o quilo Do de bezerro. bezerro, né? Poxa, o Brasil é lindo. Conheço Brasil Novo. Brasil Novo está 100 quilômetros ali de Altamira. Fica sentido a Uruará, Medicilândia, Placas. Região muito forte no cacau. Região ali, ó, o Pará, não sei se alguém sabe aqui. O Pará é o maior produtor de cacau do Brasil. E essa região que ele está é forte, caucauzeira. Está vivendo ali agora o boom do cacau. Alguns ali vendeu o quilo do cacau a R$ 50. Há 2 anos atrás, o quilo do cacau era 13, 14, R$ 15. Essa região deles, eles pegam o preço do bezerro líquido. Então, para chegar no arroba, se você pega aí, você tem que fazer vezes os 15. Então, vamos pegar um bezerro de 13, vamos botar R$ 14 aí, que seria R$ 7 o quilo na minha conta. Então, 14 vezes 15, tá, Alexandre? 14 vezes 15 seria aí um arroba de 210 o bezerro ali na região. O Pará é dividido em... Tem lugar do Pará que você compra na arroba, tem lugar que você compra no peso vivo, que é o preço do bezerro vivo, e tem lugar que é no peso enxuto, que a gente fala ali, que é a arroba 15 quilos, sabe? É muito bom esse Brasil, hein, Alexandre? Pois é. O Marcelo Rocha está dizendo que, em virtude de estarmos no segundo ano de abate de fêmeas, somado ao exagero ocorrido pelo desinvestimento pós-eleições, a gente vai estar, assim, no final do ciclo de descarte, ele acredita. O último ano seria agora 2024, então, para descarte de fêmeas, daí a partir de 25, retenção. Concorda, Ronald? Alexandre, concordo, mas no primeiro momento essa melhora ainda é tímida em preço, tá bom, Alexandre? Né? O que eu quero que você entenda nós vamos mostrar logo mais mais duas imagens aí para a gente fechar a nossa prosa. Tudo mostra preços melhores. A arroba internacional nosso é mais barato. Quando você olha o abate fêmea crescendo. Então, assim, tudo mostra. Só que no primeiro momento, ainda é lento, tá, Marcelo? Ainda é muito lento, Alexandre. Então, a gente tem que fazer as contas dentro de casa, não pensando que a melhora vai acontecer já em outubro, novembro de 2024. Porque aí eu estarei tomando decisão de curto prazo, imediatista, só porque eu estou vendo os números e o mercado pecuário não é nessa locomotiva tão rápido. Não é o trem-bala, é uma locomotiva movida a madeira e conforme vai acabando a lenha, ela não desliga, ela faz acelerar aqui, entendeu? Conforme vai diminuindo o abate de fêmea, aí eu começo a ter uma virada de ciclo. Se o abate de fêmea começa a aumentar, eu começo a ter preços caindo do boi, bezerro faltando. Então é nessa toada, tá bom? O Bruno Liucci, qual a interferência do clima com relação ao preço do boi a curto prazo? Pois aqui na região de Naviraí, no Mato Grosso do Sul, estamos com 40 dias sem chuvas. E a última também demorou 30 dias, até a palhada acabou, está dizendo ele aqui. A influência é total, né, Ronald? Secou o pasto, o boi que está pronto vai para abate, né? Precisa ir para abate, né? Exatamente, Alexandre. Talvez, a gente está falando de maio, né? 22 de maio, já era projetado isso, né? Então, assim, o reflexo disso, Bruno, é as escalas de abate, né, Alexandre? É o boi que está caindo aí na bolsa há mais de 20 dias, mercado físico nos últimos 10 dias, a gente viu essa pressão e escala de abate alongando. Isso é o reflexo do pasto. Quando você olha o médio Brasil ainda tem o pasto à disposição, mas cada dia mais a ponta ficando seca, né? Vamos para o próximo slide, próxima tela que o Ronald mandou aqui para a gente, justamente porque fala do preço do boi no mundo, né? O boi brasileiro está ali entre os mais baratos, se não o mais barato no momento, certo, Ronald? É verdade, Alexandre. Hoje a gente trouxe informações aqui para tomada de decisão, Alexandre. Mas não é decisão para os próximos 90 dias, não. Decisão dos próximos 90 dias, dos próximos 120 dias, ela é tomada hoje com gestão de risco. Quando eu olho esse gráfico, eu vejo isso com muito mais clareza. Nós estamos exportando
mês após mês, nos últimos 4 meses, recorde. Certo, Alexandre? Sim. Você trouxe números aí com outros analistas aqui, mostrando que o recorde de exportação. Agora imagine, um pecuarista lá em Brasil Novo, Pará, casa agropecuária no interior do Brasil, Bahia, Rondônia, vendo isso, notícia, exportação recorde, e preço pago ao produtor rural baixo, pecuarista baixo. Por quê? Porque tem uma oferta maior, porque o abate de fêmea está crescendo, então tem mais volume de carne à disposição com preço competitivo com a arroba no mundo. Por isso que a gente está exportando mês após mês recorde comparado com anos anteriores. Perfeito, isso é um fato. Tá, mas isso também é um fato. Se nossa arroba está muito barato, a consequência disso no médio e longo prazo é melhorar. Agora, como eu vou me comportar nessa melhora? Eu vou ganhar dinheiro ou não? Isso é a pergunta. Porque se o histórico da nossa arroba é em torno de 49 dólares, 50 dólares por arroba, se eu estou 44 e os demais países que tem volume, vamos botar aqui Austrália, Estados Unidos, vamos botar também Argentina e Irlanda, opa, quer dizer que a nossa arroba está muito barata. Vou nem botar o Paraguai, que está muito parecido aí, 4 dólares no dólar de hoje, Alexandre, pegando até para o Paraguai, é 20 reais a mais. Então tudo mostra que esse boi tem um espaço, e por isso talvez o boi do novembro já olha com isso também, Alexandre. Agora, tudo é uma expectativa, a expectativa é que melhore. Melhora hoje ou amanhã, isso a gente vai acompanhar. Se a bolsa está me dando margem líquida já positiva para um boi de segundo semestre, eu quero travar ele, garantir um preço mínimo e ficar exposto no mercado. Eu não posso especular com um boi de segundo semestre também. Que pode. Você pode entrar numa operação que está te dando 300, 350, 400 reais de rentabilidade líquida de um boi de 20 arroba, 4.600, 4.300 reais você vai abater ele, mas você pode sair dessa margem, muitas vezes com a margem líquida negativa por algum movimento, se o boi cai 20, 25 reais. Por isso que a gente fala das proteções em bolsa. Porque se eu olho para esse gráfico, ele é notório que isso vai melhorar. Muito bem. E pode melhorar dentro do 25, 26, com o abate de fêmea diminuindo, porque está crescendo nesses últimos 3 anos, nesses últimos 2 anos. Vamos para o próximo slide, que é a nossa conclusão, né, Ronald? Como é que eu tomo decisão dentro da fazenda? Se eu trato minha fazenda como uma fazenda, muitas vezes eu vou ter gestão de boca, de fala, sem nada metrificado. Quando você conhece a sua empresa, quando você conhece a sua fazenda e você passa a tratar a sua fazenda, sabendo qual é o seu custo, você começa, Alexandre, se posicionar melhor. Quanto há de disponível em caixa? Quais são as metas do ano, entendeu? Qual é o nível de risco, de preço da operação? Qual é a margem projetada de venda? Se o mercado cair ou subir, eu sabendo disso, eu consigo me proteger melhor. Então, vou fazer uma aula, um bate-papo aí na próxima semana, mostrando sobre a operação em bolsa. Eu vi que alguns produtores de 300, 400 animais têm dúvida. Engordo 300 animais no coxo, no pasto, tenho dúvida de como fazer essa proteção, Alexandre. Eu vou explicar um pouco disso. Porque quando você sabe o seu custo, Alexandre, não adianta o Notícias Agrícolas aqui começar a encher de pessoas aqui para fazer entrevista e trazer, e tiver um custo muito alto e não estiver remunerando os colaboradores. Então a fazenda, como é a empresa Notícias Agrícolas, ela precisa fechar no positivo. E muitos que estão nos ouvindo aqui, Alexandre, está fechando o ciclo atual negativo, mas não vai aguentar o próximo ciclo de alta por falta de saber qual é o seu custo. Então, igualmente, porque o dólar está hoje indo para 5,15, 5,20, porque o gasto público do governo cresce mês após mês. Então, há uma incerteza lá na frente. Então, assim, a fazenda, eu preciso saber qual é o meu custo para projetar e fazer gestão desse risco. Fazendo gestão do risco, e aí tem algumas empresas que fazem isso para você no dia a dia, no físico, você toma melhores decisões de médio e longo prazo. Muito bem. Tá aí, análise do Ronald Macuco, lá da Pátria Agronegócios, aqui pra gente no Notícias Agrícolas. Meu amigo, mais uma vez, obrigado pela disponibilidade de estar aqui com a gente, obrigado por nos ajudar a entender o mercado, obrigado por trazer tanta informação boa aí que pode ajudar o produtor a entender que momento é esse. Afinal de contas, ciclo pecuário existe, mas poucos estão se preparando para ele. Então, mostramos aqui
como é que é um ciclo pecuário, o que, que acontece nesse ciclo pecuário, durante o ciclo pecuário completo, ciclo de alta, ciclo de baixa, quando eles começam, quando eles terminam, enfim, todas essas informações vão ajudar o produtor, obviamente, aí a tomar melhores decisões. Obrigado, Ronald. Obrigado também aos amigos que estão com a gente aqui pelo YouTube. Obrigado pelas perguntas, obrigado pela participação de todos com a gente. Não se esqueçam de fazer a sua inscrição aqui no canal e também não se esqueçam de deixar seu like e acionar o sininho. Combinado? Obrigado pela audiência. Ronald, abraço, meu amigo. Tchau, tchau, Alexandre. Com Deus. Tá aí. Ronald Macuco, Pátria Agronegócios com a gente. Deixa eu mostrar como é que estão os preços lá na B3 nesse momento. De olho na tela, acompanhe comigo. Cadê os preços? Maio, 225,45, queda de 0,38%. Junho, 228,60, queda de 0,26%. Julho, 232,55, queda de 0,3%. E o agosto, 233,90, recuo de 0,06%. Indicador CPEA fechou ontem a R$ 225,10, uma queda de 0,22%. Mercado negativo para o boi gordo. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouco tem outras informações e mais destaques. Notícias agrícolas e informação agro relevante e conectada.